O local de cárcere, você tem o Fearter Absu, Feartes Absu, né? O termo grego em Apocalipse 9:1 é o poço do abismo, uma prisão de segurança máxima. Lucas 8:31, a gente tem dizendo o seguinte: os demônios imploram para não serem mandados para cá. No caso, quando Jesus vai retirar os demônios, enfim, uma legião, né? Naquele milagre, e essa legião, ela rogava para que não os mandasse para o abismo. E aí vem a manada de porcos, ele fala, então me mande para lá. E aí eles vão para os porcos e os porcos caem num buraco, num abismo, né? Então, só para você ter essa noção. 2 Pedro 2,4, o Pedro usa o termo tártaro, né, para descrever o local onde anjos específicos foram lançados. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos caídos que pecaram, está escrito, mas havendo-os lançado no inferno, ele usa o termo tártaro, entregou-os às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 6, eu ia procurar agora, esqueci que já estava no próximo slide. Os detentos, quem está preso no abismo? Então o perfil do detento ali era o anjo caído, basicamente. Judas 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas. Interessante, né? Então, os anjos que não guardaram o seu lugar de glória, em algumas traduções. Então, esses foram aqueles, os que abandonaram o seu lugar de glória, tá? Os que foram lançados na escuridão e no abismo, em prisões eternas. Então, o abismo ele contém uma classe específica de transgressores. Eles não são demônios comuns que vagam pela terra, que caíram com Satanás para a terra. São seres poderosos que cometeram uma infração tão grave que exigiu um encarceramento lá no subterrâneo, lá no abismo. Então, esse conceito de não guardar o seu principado, o seu lugar de glória, é frequentemente associado, então, à corrupção com as mulheres humanas. Na nova tradução linguagem de hoje está escrito assim: lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas lá embaixo, na escuridão, onde Deus está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Lembre dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Tá? Então, o verso 6 fala isso, mas o verso 7 já associa ao pecado de natureza de imoralidade e pecados sexuais. Né? Então, basicamente, no verso 8 vai dizer o seguinte: do mesmo modo, esses homens têm visões que os fazem pecar contra o próprio corpo deles, desprezam a autoridade de Deus e insultam os gloriosos seres celestiais. Nem mesmo o arcanjo Miguel fez isso. Na discussão que teve com o diabo para decidir quem ia ficar com o corpo de Moisés, Miguel não se atreveu a condenar o diabo com insultos, mas apenas disse que o Senhor repreenda você, que o Senhor te repreenda. Enfim, então, o que é interessante para a gente aqui é essa parte que fala dos anjos caídos deixarem o seu lugar de glória, e já em seguinte da associação, né, com Sodoma e Gomorra. Então eles agiram como aqueles anjos e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Né? Então, quando a gente junta isso com Gênesis 6:4, a gente vê que um grupo de seres, de filhos de Deus, né, está escrito, dos Ben Elohim, ou Benai Elohim, eles deixaram o seu local para coabitar com as mulheres humanas. Dessas mulheres nasceram Nephilim, que espalharam a maldade pela terra, e dali nasceram, por causa disso, Deus resolveu mandar o dilúvio. É assim que está na Bíblia.
Então, Apolion é descrito como o anjo do abismo, possivelmente o carcereiro ou líder dessa facção específica, desse grupo específico. Quando você estuda a história de Apolo, tá? Especificamente, Apolo, ele foi um deus muito esperado pela mitologia, pelos gregos na mitologia, e também pelos hiperbóreos, que conviviam com os gregos naquela época. Levaram lá oferendas para os gregos, em homenagem ao nascimento de Apolo. Eles aguardavam esse ser que ia nascer, né? Então, basicamente, os Ben Elohim, filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram esposas para si. Gênesis 6, 1-4. O resultado, criação dos Nefilim, que eram os homens valentes ou gigantes, em algumas traduções, e a corrupção total da terra. O livro de 1 Enoque, né, detalha que esses vigias, livro 1 de Enoque, que esses vigias ou sentinelas ensinaram segredos proibidos, como magia, guerra, e misturaram sementes divinas com sementes humanas, com as humanas. Então esse foi o crime. Esta é a razão do aprisionamento no Tártaro, abismo. Apolo, como Apolion, está ligado a essa tradição de seres celestiais que corromperam a humanidade, pela visão cristã. Tá? Então, ampliando a visão e o conselho divino. A gente tem um insight do estudioso Michael Heiser, que a Bíblia descreve uma assembleia celestial. Teólogo, especialista em línguas semíticas, um bom estudioso. Eu falei sobre ele nas aulas do conteúdo fechado da Esfera, ali, inclusive no curso A Outra História do Mundo, já no primeiro módulo, que é o módulo a saga dos Elohim e a pré-criação do mundo. Tá? Esse é o nome do módulo, tem uma aula específica sobre isso. Então, a Bíblia descreve essa assembleia celestial, onde Yahvé é o Deus Supremo, mas ele governa através de seres espirituais delegados por ele. Salmos 82. Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos Elohim. Eu vou tentar finalizar, tá, pessoal? Porque passou bastante do tempo que eu esperava aqui. A gente teve aquele problema. Vamos adiantar. Então, Deuteronômio 32:8 fala de quando Deus dividiu as nações em Babel, ele as designou segundo os números dos filhos de Deus. Israel é a porção de Yahvé e as outras nações foram colocadas sob a gestão de outros Elohim, que são seres celestiais debaixo da autoridade, né? Só que Salmos 82, basicamente, ele condena essas divindades, pelo fato deles não terem julgado a terra com justiça, a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Essa é a sentença dada a esses seres quando ele julga no meio dos deuses. Então, a governança corrupta é o pecado relatado em Salmos 82. A acusação, Deus acusa esses Elohim governantes não de luxúria, mas de injustiça. Até quando julgareis injustamente e aceitareis a face dos ímpios? A falha. Então, em vez de guiar as nações a Deus, esses seres aceitaram a adoração para si mesmo e promoveram o caos. O pecado deles não foi se corromper sexualmente ou com as mulheres humanas. O pecado deles foi se corromper julgando, foi a injustiça. Apolo, aqui uma conexão, né? Apolo como padroeiro ou protetor de Roma, o deus principal ali, se encaixa aqui. Um ser espiritual exercendo um domínio territorial e que desvia a adoração que pertencia ao Deus Altíssimo, e passa, então, a receber uma série de templos de adoração, mesma coisa de Júpiter. Aliás, ele é filho de Júpiter ou Zeus, né? Júpiter é o nome romano de Zeus. Então ele é filho de Zeus. Analisando as evidências, Gênesis 6 versus Salmo 82. Grupo 1, transgressores, Gênesis 6, Judas 6. Pecado, coabitação sexual, mistura de naturezas, ensino proibido. É os sentinelas, o pessoal de Gênesis 6:4. Grupo 2, os governantes corruptos, Salmo 82. Pecado, injustiça administrativa, idolatria e má gestão das nações. Status atual do grupo 1, aprisionados no abismo, no Tártaro, acorrentados. Status
do grupo 2, ativos, como principados e potestades, Efésios 6:12, mas sentenciados, não apenas isso, condenados a morrer como homens e cair como qualquer dos príncipes. Então, líder associado ao grupo 1, de transgressores, você vai ter ali o rei do abismo, o anjo do abismo, né, como carcereiro e rei daqueles seres que são liberados do abismo. Então, príncipe de uma série de espíritos imundos, Apolion, segundo o apóstolo João. Já no grupo 2 de Salmos 82, a gente vai ter um exemplo, o príncipe da Pérsia, em Daniel 10, ou a gente poderia citar o Apolo em Roma, por lógica, por conexão, né? E aqui a gente nem entrou na parte de falar deles nascendo como homens, né? Mas de fato eles nascem, Apolo nasce, né? Como de uma mulher humana, inclusive. Então, aqui há uma conexão, né? Porque, de certa forma, Zeus, ou Júpiter, também se enquadra no grupo daqueles que coabitaram com mulheres humanas, né? No caso, o próprio Apolo acaba sendo um ser que se enquadra naquilo que o mundo antediluviano também descreveu. Quase que uma repetição, né? Então ele tem uma série de filhos e filhas ali que são semideuses com humanas. Entre eles o Apolo. A sentença: morrereis como homens. O veredito: Salmo 82, versos 6 e 7, eu disse: vós sois deuses, todavia, como homens morrereis e como qualquer dos príncipes caireis. Interpretação: não significa que eles são biologicamente humanos. Geralmente entende-se dessa forma, tá? Enfim, né, essa é uma concepção que a maioria dos teólogos vai entender, e você falar que eles nascem como homens já é algo além da teologia. Tá? O que eu estou falando aqui é algo além da teologia. Tá? A teologia ela vai até aqui, né? Significa simplesmente a perda da imortalidade e do status divino. E é a sentença de uma demissão, de um fim daquela conexão dentro da ordem celeste, né? Eles perderam o direito de governar e enfrentarão o fim ontológico, deixarão de existir, morrerão como homens. Então, é uma mudança ontológica também, né? Porque eles eram os imortais, né? E passam a morrer como homens. Quer dizer, é a pior decadência possível para um imortal, é o primeiro estágio da decadência, é a mortalidade. A teoria unificada, então, ela traz o conselho, os governantes das nações, exemplo Apolo em Roma, julgados em Salmos 82, a terra como palco da guerra espiritual, e a gente tem o abismo embaixo, onde esses seres são soltos para o julgamento. Então, eles são os antigos prisioneiros que são soltos, né? O conselho, você tem a queda para a terra, e no abismo você tem a abertura dos portões do abismo para a terra também. Então a terra torna-se o palco da guerra espiritual. E o termo Apolion une os fios. Ele representa a liberação do mal mais antigo, o abismo, para um juízo final. Ao mesmo tempo, João, ele escarnece os deuses atuais da sua época, como Apolo, mostrando que seu destino é a destruição. Isso no livro de Apocalipse, que vale citar, a revelação de Jesus Cristo. Então ele foi escrito por João, mas a revelação é atribuída como tendo sido de Jesus Cristo diretamente para ele só escreveu. Inclusive ele fala que se alguém alterar qualquer vírgula ali, um tio que seja, será condenado no dia do juízo. Então, justamente para ninguém mexer naquilo que foi escrito, porque teria sido só passado para ele por Jesus Cristo. O Apocalipse até é tido como uma espécie de
vamos dizer assim, no sentido de que tem os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e o último livro seria o Evangelho de Jesus Cristo, né? O livro escrito por ele, vamos falar assim, a revelação final. Só quem foi o intérprete, ou escriba, vamos falar assim, foi o João, que era o discípulo a quem Jesus amava, segundo os outros evangelhos, né? Principalmente o dele próprio. O veredicto final, a reconquista. Eu digo isso com o máximo respeito, tá? Realmente ele parece ter sido mesmo o mais próximo ali. E também o mais jovem, né? O veredicto final, a reconquista. É a obra de Cristo, e despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tá? Então, ele despoja os principados e potestades, tira o poder deles, né? Destitui, expõe-os publicamente ao desprezo e triunfa sobre eles na cruz, Colossenses 2,15. Conclusão, a grande comissão é um ato de guerra espiritual. As nações governadas pelos Elohim caídos estão sendo derrotadas, né, por Javé através de Cristo, através de Jesus. Derrotadas pelo Pai através do Filho, pelo Altíssimo, através do primogênito. O destruidor, então, é finalmente destruído. Essa é a reconquista total. E aquilo que também está lá em Colossenses, a reconciliação total, né? Que vai anteceder esse processo de criação de novo céu e nova terra, julgamento final e a redefinição, a recriação do cosmos para um outro período. Referências, então, sobre isso. O Dr. Michael Heiser, The Unseen Realm, ou O Mundo Invisível, né? E o Conselho Divino, The Divine Council. Tá? Eu falo sobre isso no conteúdo da Esfera, né? Já no primeiro módulo do primeiro curso que vai aparecer ali. Assim, tem 550 aulas, 75 módulos já lá. O primeiro a gente fala sobre isso, e assim, e não é porque é o primeiro que tá ruim, não. Não foi o primeiro curso que a gente fez, na verdade, né? Ele está entre os mais recentes, na verdade, só que ele foi extremamente bem editado, foi até uma evolução da nossa forma de fazer as aulas ali. Então ele está assim, extremamente bem editado, está bem interessante de assistir, está bem legal mesmo, parece ser todo editado, tudo tá bem interessante. E a gente já fala ali logo no início, eu apresento fontes desse autor, os argumentos dele, né, ilustrando tudo. Dr. Michael Heiser, o D.K. Beale, The Book of Revelation, comentário exegético, livro da Apocalipse, né? Textos primários, 1 Enoque, Judas, 2 Pedro, Salmo 82, tá? Esse Judas, para quem não conhece muito da Bíblia, não é o mesmo Judas que traiu Jesus, tá? Evidentemente, o que escreveu essas coisas que estão na Bíblia. Era um nome comum. A teologia bíblica não nega a existência de outros deuses. Tá? Ela nega a autoridade deles comparada ao único Deus verdadeiro. Essa é a nossa conclusão. Então eu sempre falo, eu posso ir longe nos nossos estudos em mitologia, mas eu não abandono a tradição, não perverto, não deixo isso para seguir ali a inversão total, a operação do erro, a deturpação completa. Tá? Isso é uma coisa que eu não faço porque eu entendo a realidade espiritual. Tá? Então é uma coisa que realmente é de extrema gravidade.